Oiê, tudo bem? Meu nome é Pietra Tavares Perossi e nessa aula aqui eu vou te apresentar duas partes da geometria. A área das figuras geométricas planas e o ladrilhamento. Vamos lá? Que família, hein? Para a gente falar sobre a área das figuras geométricas planas, primeiro vamos entender o que são as figuras geométricas planas. São figuras que possuem apenas duas dimensões, ou seja, são bidimensionais. Essas figuras foram desenvolvidas pelo Euclides de Alexandria, tanto que em alguns casos você pode até encontrar o nome da geometria plana de geometria euclidiana plana. A gente precisa saber de algumas figuras e suas regrinhas. A primeira figura é o quadrado. Ele possui dois lados com a mesma medida. Sendo assim, podemos dizer que sua área é igual a lado elevado a 2, ou lado ao quadrado. Partindo para explicar sobre o retângulo, a gente pode perceber que ele possui dois lados com medidas distintas. Esse lado de baixo chamado de base e esse lado chamado de altura. Sendo assim, a área é igual a base vezes a altura. O triângulo, a gente pode traçar uma linha imaginária, em alguns casos até aparente, que seria chamada de altura. E embaixo possui a base. Nesse caso, se a gente apenas calcular base vezes altura, a gente vai encontrar a figura e o cálculo de um retângulo ou de um quadrado. Para isso, a gente precisa dividi-lo por 2, e assim chegaremos à área de um triângulo. A área de um paralelogramo é bem parecida com a área do retângulo, já que essa área é a mesma daqui. Sendo assim, se a gente retirar esse pedaço e colocá-lo aqui, ele vai formar um retângulo. Dessa forma, a altura, presente aqui, uma linha imaginária também, vezes a base, se dá a área do paralelogramo. Outras duas figuras que nós precisamos saber são o losango e o trapézio. O losango, ele possui duas diagonais dentro dele, a diagonal maior e a diagonal menor. Para calcular sua área, você vai ter que fazer diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Já o trapézio, ele possui uma base maior, uma base menor e uma altura. Para calcular sua área, você vai ter que somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ou seja, área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A próxima figura que eu vou falar é sobre o círculo. Além de sua área normal, possuímos duas outras particularidades. A área normal é dada a partir do raio, que seria a metade de um diâmetro, ao quadrado vezes o π. Ou seja, a área é igual a πr ao quadrado. Aqui eu mostro como você calcular a área de um setor circular. Ela é dada por essa pequena regra de 3. 360 graus sobre A é igual a πr ao quadrado sobre a área do setor. Por último, falamos da coroa circular. Primeiro nós descobriremos qual é o raio maior e qual o raio menor. Para descobrirmos a área da coroa circular, teremos que fazer π r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Ou seja, a área da coroa circular é igual a π vezes raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Agora, nós vamos calcular a apotema de polígonos inscritos em circunferência. Qualquer polígono pode ser inscrito na circunferência, porém, esses são os principais. Aqui é um quadrado inscrito na circunferência. Essa é a apotema dele. E para calcular a apotema, é só fazer lado dividido por 2. Este é o lado. Aqui é um triângulo.
gente calcular a apotema de um triângulo inscrito na circunferência, temos que fazer lado raiz de 3 dividido por 6. E por último, possuímos um hexágono inscrito na circunferência. Para calcular a sua apotema, temos que fazer o lado raiz de 3 dividido por 2. Agora, eu irei falar sobre a técnica do ladrilhamento, que algumas vezes também pode ser chamada de mosaico. Ela consiste em preencher um espaço utilizando polígonos, sem buracos ou sobreposições. É possível observarmos que todos os ângulos dos polígonos utilizados têm que resultar em 360. Nesse caso, eu coloquei um exemplo de um hexágono formado por meio de triângulos. O triângulo, nesse caso, cada um possui 60 graus. Dessa forma, ao somarmos todos os 60, resultará em 360. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau! Agora, uma questão de ladrilhamento, né? Essa é a questão 88 da prova da FUVEST da primeira fase de 2023. Um ladrilhamento é chamado de uniforme se é composto por polígonos regulares que preenchem todo o plano sem sobreposição. E, além disso, o padrão é o mesmo em cada vértice. Para classificá-los, utilizamos uma notação dada por uma sequência de números que é definida desta forma. Escolhemos um vértice qualquer e indicamos o número de lados de cada polígono que contém esse vértice, seguindo o sentido anti-horário. Gente, o sentido anti-horário, ele é pra cá. Até fiz um desenho para vocês entenderem e não esquecerem. Iniciando com os polígonos de menos lados, conforme os exemplos. Então, gente, nesse exemplo aqui da esquerda, a gente não pode começar por qualquer lado, tipo, tem que seguir, tipo assim, eu comecei por esse aqui, vou até trocar a cor da caneta, né, pra não ficar tão igual, né, comecei por este polígono aqui, por esse vértice, né, e aí aqui vai ter 3 e logo em seguida eu vou pro de 6, e aí eu vou pro outro de 3, então vai estar errado, porque daí vai estar errado, né, então eu começo por este vértice aqui, eu fiz uma bolona no caso, né, e aí o sentido anti-horário, né, gente. E aí, Aí eu vou começar aqui por baixo. O triângulo tem 3 lados, aí o outro vai ter 3, 3, 3, e aí 6. É o resultado que tem aqui no exemplo, tá? E agora no exemplo da direita, teremos... como ele é intercalado, não tem importância qual vértice eu pegar. Então, eu vou pegar esse aqui do meio, que tá mais fácil, né, de entender. E aí eu vou pro sentido anti-horário. Então, aqui vamos ter 3, 6 do hexágono, mais 3 do triângulo e mais 6 do hexágono. Vai dar o padrão aqui, gente, do exemplo 3, 6, 3, 6. Agora, partindo para a questão, fala assim: a foto mostra o piso de um museu em Sevilha. Aí, gente, é só seguir o padrão do exemplo. A gente escolhe um vértice. Nesse caso, eu vou escolher esse daqui, né? Tá em verde. Não sei se dá pra enxergar direito, mas tá em verde. E aí, eu vou seguir para o sentido anti-horário. Então, gente, aqui, ó, vou começar pelo triângulo, que tem 3 lados, né? Logo em seguida para o quadrado, que tem 4 lados. Aí pro hexágono, que tem 6 e outro quadrado. Então, o nosso padrão vai ser 3, 4, 6, 4. Esse aqui é o padrão do nosso ladrilhamento. E aí, vamos para as alternativas. Agora as alternativas ficou fácil, né? Nosso padrão tinha dado 3, 4, 6, 4. Então, a única alternativa que tem esse padrão é a alternativa E, gente. 3, 4, 6, 4. Espero que tenham entendido. Agora estaremos indo para a nossa questão de áreas. Agora, alguns exercícios sobre área. Primeiro, vou começar lendo a primeira questão. A figura a seguir representa um losango cujas diagonais medem 12 centímetros e 6 centímetros, cujas faixas brancas e pretas no seu interior
têm todas a mesma largura. Então, elas têm a mesma largura, né? Aí tá perguntando, a área em preto no interior desse losango mede quanto? Então, gente, se a gente pegar... Como elas medem, têm a mesma medida, né? Quer dizer que essa parte aqui em branco é o mesmo que esse em preto. E essa parte aqui em branco também seria o mesmo que esse aqui em preto. Ou seja, ficaria metade de metade. Então, para isso, é só resolver quanto que mede cada diagonal. No caso, a área de um losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, né? Certo? Então, a área vai ser 12 dividido por 6, multiplicado por 6, dividido por 2. Isso dá 72 dividido por 2. E a gente consegue aqui simplificar, né, dividindo por 2, e vai ficar 36 sobre 1. Nisso, temos a área total do losango, que é 36 centímetros quadrados, né? Então, se ele quer saber a área em preto, como eu disse no começo, a área em preto é a mesma coisa que metade do losango. Então, é só dividir 36 por 2, que vai dar 18. Pronto, achamos a resposta. Letra A, 18 centímetros quadrados. Agora, passando para a próxima questão. Aumentando o raio de um círculo em 20%, sua área será aumentada em... Então, gente, para começar, a gente desenha o círculo, né? E aí a gente coloca uma medida fácil de adicionar 20%, que nesse caso, eu escolhi 100% porque é o mais facinho de fazer, né? Então, ignore o tamanho do círculo, bem torto, inclusive. O que importa é a medida, tá? Então, no outro círculo, 120%. Então, a área de um círculo, né, é igual a π vezes r ao quadrado. Eu vou colocar no outro também já. π vezes r ao quadrado. Nesse primeiro aqui, então, é só transformando as medidas, vai ficar π vezes 100, que é o raio, ao quadrado. Então, basicamente, 100 ao quadrado é 10.000 π. E aí, a gente fecha nesse resultado. E aqui vai ficar π vezes 120 ao quadrado. Quanto que é 120 ao quadrado? É 14.400 π. Fechamos esse resultado. Calma. Desse aqui para esse, teve um aumento de quantos... Quanto que teve um aumento, né? O aumento foi de 4.400 π, né? Nisso, agora, a gente só precisa achar a porcentagem de quanto subiu. Então, aqui temos a porcentagem e aqui a área. Aqui tivemos 100%, né? Que é igual a 10.000 π. E temos o x, que é a porcentagem de aumento que a gente quer descobrir quanto que foi. Que temos aqui 44.400 π, que foi o aumento que a gente recebeu. Eu vou até circular para ficar mais entendível. Isso, gente, a gente ou pode fazer por regra de 3, ou a gente pode só fazer de um pro outro aqui, né? Aqui a gente pode começar eliminando... Peraí, deixa eu fazer de outra cor. Eliminando esses dois zeros, né? E aqui depois a gente tira esse 100 e o 100. Então, vai sobrar 1 vezes 1 e x vezes 44. Ou seja, x é igual a 44. E aí, o resultado é 44%, alternativa C. Gente, agora quando eu fui editar o vídeo, eu percebi que eu acabei marcando a alternativa errada, mas eu falei a certa, 44%. Grifei aí bonitinho, então não é a alternativa C, é a alternativa D de dado. Agora a questão 3 aqui da listinha que eu preparei sobre exercício de área.
Um terreno tem a forma de um trapézio de base de 35 e 24 metros e altura de 22 metros. Nesse terreno, foi construída uma piscina retangular de 10,5 por 6 metros. No restante do terreno, colocou-se grama. Qual a área da parte do terreno que foi gramada? Gente, então a gente aqui, ó, começa pela... É um trapézio, né? Com as bases de 35 e 24. Então, para ficar mais fácil de entender, a gente vem aqui e desenha o trapézio. Eu vou fazer um trapézio bem basiquinho, porque, né, não temos tempo. Aqui, um lado 24, que é a base menor, e a base maior, 35 metros. E aqui de altura, 22. Aí no meio aqui tem a piscina, que não precisa ser reta, literalmente, né? Porque ela pode ser torta, pode ser pra diagonal, porém aqui vamos representar ela reta. E aí eu vou colocar aqui dentro 10,5 vezes 6, né? Só pra ter uma noçãozinha. Aí, aqui, que está em vermelho agora, é a área que foi gramada, né? E aí, né? A área que foi gramada tá aqui em vermelho, não sei se dá pra entender, mas é isso. Então, gente, a área gramada é a mesma coisa que a área do trapézio, ou área total, né? Menos a área da piscina, né? Que eu vou colocar a área do retângulo, mas é a área da piscina. Então, a área gramada, para calcular um trapézio, né? É a mesma coisa que Bzão, que é a base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E aí, a gente vai tirar a área do retângulo, que é a mesma coisa que base vezes altura. Então, gente, vai ficar aqui, ó, a área do gramado é a mesma coisa que 35 mais 24 vezes 22 dividido por 2, menos base, que é 10,5 do retângulo, né, da piscina aqui, vezes 6. Aqui, gente, dá pra dar uma cortada nas coisas. Então, 22 dividido por 2 dá 1,11, né? E aí... E 10,5 vezes 6, vamos fazer aqui a continha. 10,5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 0 vezes 6 dá 0 mais 3, 3. Aí a gente bota vírgula. E 6 vezes 1 é 6. Como a vírgula tem uma vírgula 0 pra lá, pode tirar, então a gente corta. Então, 10,5 vezes 6 é igual a 63. E aí aqui, então a área do gramado é igual a 35 mais 24 é igual a 59, vezes 11, menos 10,5 vezes 6. Então, agora, para multiplicar por 11, é bem facinho, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 59 vezes 11. Vou fazer separado para dar para entender melhor. A gente vai repetir o último algarismo, então vai ficar aqui, ó, a área do gramado. Repete o último algarismo, fica 9. Aí você soma esse com esse, os dois algarismos, vai dar 14. Então, bota o 4 aqui e aí vai subir 1. E aí, 5 mais 1, 6. 649, que é 59 vezes 11 é igual a 649. Menos 63. Ah, mas quanto que dá isso? 649 menos 63. 9 menos 3 é igual a 6. Aqui não dá pra tirar, né? 4 menos 6 vai dar negativo. Então, a gente corta o 6, deixa 5 e sobe 1. Como se eu adicionasse uma dezena, né? Aí vai ficar 14 menos 6 é igual a 8. E 5 menos nada, 5. 586 é a nossa resposta, alternativa B. Agora, mais um exemplo, da questão 4 da listinha aqui, né? Vamos ler. Mauro pretende fazer um cercado triangular em seu terreno, de forma que esse triângulo, então, ó, é um cercado triangular. Deixa eu grifar melhor aqui, né? De forma que esse triângulo tenha sua altura medindo 2/3 da medida de sua base
e que sua área seja de 75 metros quadrados. Então, a soma das medidas da base e da altura desse triângulo, expressas em metros, será igual a... Então, gente, vamos começar aqui entendendo o enunciado, né? Tem a altura, né? A altura do triângulo. Então, peraí, vamos desenhar o triângulo. Pode ser um triângulo meio ruinzinho aqui, né? Mas isso aqui a gente dá uma relevada. Vamos botar aqui a base, né, do triângulo, que é a base, a altura e a área de dentro. Então, peraí. A área total desse triângulo é 75 metros quadrados. Então, aqui dentro, 75 metros quadrados. E aí, a altura do triângulo, ou seja, essa parte aqui, mede 2/3 da medida da base. O que é isso? É a mesma coisa que 2b dividido por 3, 2/3 vezes b. E aqui também, gente, tá perguntando a soma das medidas da base e da altura desse triângulo. Então, gente, vamos começar. Para calcular isso aqui, para calcular primeiramente, né, a área de um triângulo, a área, então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, é a mesma coisa que 75 metros, que é a área, né? Nossa área aqui é 75 metros. Gente, aqui, ó, essa divisão, dividido por 2, é a mesma coisa, dividir, né? É o mesmo que multiplicar pelo inverso, que no caso é meio. Então, vai ficar meio vezes base vezes a altura. Qual que é a altura? 2b vezes 3. Vezes não, 2b dividido por 3. Tô falando até errado aqui já. Então, aqui, gente, esse 2 do meio já dá pra cortar. E aí, esse 3 aqui vai passar pro outro lado, multiplicando, né? Então, aqui, gente, 75 vezes 3 é a mesma coisa que 225. E aí, aqui vai sobrar b vezes b. E é a mesma coisa aqui, b ao quadrado. Então, gente, vai ficar 225 é igual a b ao quadrado. E a operação inversa de quando tá ao quadrado é a raiz quadrada. Então, vai ficar b é igual a raiz quadrada de 225. Nesse caso, eu já sei que é 15. Mas, se você não souber quanto que é a raiz quadrada de algum número, é só ir fatorando. Aí, gente, agora ficou fácil, né? Agora, a gente sabe que o b é igual a 15. E aqui, gente, vou até puxar uma setinha. É a mesma coisa que 2 vezes 15 dividido por 3. Ou seja, 30 dividido por 3, que é igual a 10. Então, gente, aqui tá perguntando a soma das medidas da base e da altura. A base sabemos que é 15, e agora a altura a gente sabe que é 10. Então, 15 mais 10 é a mesma coisa que 25. A alternativa C, 25 em metros, né? Agora aqui, gente, a última questão da nossa listinha. Considere que em uma sala de aula, cada aluno deve ter, no mínimo, 1 metro quadrado de área disponível e que o espaço ocupado pelos alunos não pode exceder 80% da área total da sala. Em uma sala retangular com 6 metros de largura por 8 de comprimento, de acordo com a regra acima, o número máximo de alunos é... Então, gente, cada aluno deve ter o espaço mínimo de 1 metro quadrado de área disponível, né? E que não pode exceder 80% da área total. Aí, a sala, gente, ela é retangular. Então, vamos desenhar um retângulo, né? Só para ficar mais fácil. E aí, tem 6 de largura e 6 de comprimento. É a mesma coisa aqui, gente, que você colocar 6, 8. E para calcular a área de um retângulo, gente, a área vai ficar base vezes altura, que é a mesma coisa que 8 vezes 6.
Então, gente, a área dessa sala é de 48 metros quadrados. Então, agora, gente, aqui, ó, facilitou já. É a mesma coisa que agora a gente tem que descobrir o quanto que é 80% dessa sala, né, que vai caber os alunos. Então, quanto que fica 80% em fração? É a mesma coisa que 80 por 100, literalmente. 80 sobre 100 é a mesma coisa que 80%. E aí a gente vai multiplicar por 48. Aí aqui, gente, agora ficou fácil demais. A gente corta, vai ficar 8 sobre 10 vezes 48. Então, aqui, ó, a gente pode fazer, coloca o 1zinho aqui embaixo, né? E aqui vai ficar 48 vezes 8 é a mesma coisa que 384. E aí, agora 10 vezes 1 não muda nada, né? Que é pra multiplicar, né? Aqui pra cá. Então, vai dar a mesma coisa que 10. E agora, gente, só quando você divide por 10, a vírgula tá aqui, né? Então, ela só vai deslocar uma casinha pra esquerda. E aí, o resultado vai ser 38,4. Nossa, mas não tem 38,4 nas alternativas. Então, gente, quando você tá mexendo com pessoas, não tem como você ter um aluno que vale por 0,4, né? Então, a resposta certa é só 38. Então, o número máximo de alunos é 38.